Fala pessoal, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vai depender do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu queria falar com vocês a respeito de inteligência artificial. Peço desculpa pelo barulho do grilo, né? Mas não controla a natureza. Eu queria dizer para vocês como isso afeta nossas vidas, né? E nossas obras. No passado eu sempre gostei de fazer música, fazer pelo telefone mesmo, dava maior trabalho. E agora a gente vê que tem muita gente que usa inteligência artificial. As pessoas falam, isso é ruim, isso aí, sabe? Fica dizendo que não deve fazer. Eu acho que você deve fazer. Qualquer tipo de coisa devo usar inteligência artificial. E por que eu vou defender esse meu posicionamento? As pessoas falam que usar esse tipo de tecnologia ela mata a criatividade. Eu discordo. Eu acho que ela agiliza um processo que você queria chegar. Vocês podem olhar aqui no meu canal, né? Tem um livro que eu fiz. Esse livro utiliza a inteligência artificial para formalizar as regras, né, de escrita da nossa língua, porque realmente eu não sei todas as complexidades, mas eu queria escrever um ideal que fosse para o povo mesmo. E todo aquele livro que eu escrevi, né, que o livro se chama A Base, tá aqui no canal, que é de extrema esquerda. Todo esse processo que eu escrevi, acho que eu escrevi vamos que sejam umas 10 páginas, né, eu mesmo, porque o livro tem 30. Então o que foi que eu fiz? Eu fui escrevendo por partes, escrevia uma página, 2 páginas, aí mandava para IA e dizia, olha, eu quero que você faça isso aqui virar 6, 7 páginas. E quando você errar eu vou corrigir, né, porque eram de ideologias que eu acreditava, que eu acredito, né. E eu pensei, bom, vou mandar aqui, aí vai errar alguma coisa e eu vou corrigir. E pro meu espanto, a inteligência artificial não errou, cara. Ela escreveu tudo dentro da linha que eu pedi, isso aqui com texto mais expansivo. E às vezes eu dizia, adicione tal coisa, e ela fazia, e ficou muito bom, cara, ficou muito bom. E eu não tenho vergonha de dizer que eu usei esse processo de inteligência artificial para expandir o tamanho do texto, e sempre vou usar, e se puder usar na música também vou usar, como já usei também. E é interessante, cara, como tem gente que fala, não use, isso vai matar sua criatividade. Eu discordo, cara, porque respeito, né, quem não usa e tal, mas eu acredito que eu sou um homem do meu tempo, né, então quando surgiu o autotune na década de 90 para 2000 ali, a galera criticava muito, e chegou o Kanye West ali em 2006, 2007, eu acho que foi até no máximo 2008, e lançou o 808, né, o 808. E esse álbum aí de 2009 para frente foi muita referência pros caras, e foi um álbum que veio com autotune, né, esse disco. E o pessoal, tipo assim, no começo criticou demais, depois virou hiper referência e o pessoal começou a usar muito autotune por causa dele. Entre outros artistas que também fizeram isso, né? E eu fiquei, tipo, me perguntando, pô, cara, eu cheguei a essa conclusão, né? A IA é o novo autotune. Não que você vai deixar ela fazer tudo, mas eu penso o seguinte, se você tem um projeto na sua mente e você tem uma metodologia de chegar a esse projeto em um dia, por que não fazer? Será que meu ego é tão grande ao ponto de não querer, sabe? Porque antigamente era tão difícil, eu sempre vou pensar no viés que a gente tem que trabalhar dentro da linha, que nós temos que viver nossa experiência de vida temporal no tempo presente, pensando no futuro e guardando algum nível de tradição, claro, sempre tem que ter alguma coisa, né? Eu acho que todo processo, seja revolucionário, seja tradicionalista, ele é conservador, porque, por exemplo, se você vai falar de comunismo, você está puxando uma tradição conservadora da época de Marx, né? Mas eu sempre vou dizer, o cara tem que ser futurista, no sentido de ter que buscar coisas que encaixem com o nosso tempo daqui para frente, respeitando as coisas antigas. Eu sempre me cheguei assim, como homem do meu tempo. Já vi vários artistas musicais falando isso, e acredito que isso é o caminho a ser feito, entendeu? Ser revolucionário de fato nas ideias, né? E muita gente é contra isso, cada qual, né? Cada um sabe o que é da vida, mas é bom refletir e pensar que eu não me nego às coisas que foram me dadas ao meu tempo, né? Através da evolução do próprio homem, independente se a gente está no sistema socialista, comunista, capitalista, do feudo, se são atitudes apenas de mercado independente do sistema, né? Porque, como vocês sabem,
o mercado ele não necessariamente ele é membro do capitalismo, mas enfim, é um ponto que tá aqui, tá disponível, então use o cloud, né? Aquela IA de texto muito boa, não conhecia. Quando fui pesquisar usando a conta grátis, cheguei ao meu objetivo e achei bem interessante, velho. Achei bem interessante o que a gente pode alcançar com aquilo e não me neguei de forma alguma a usar o que tá aí. E espero que se vier novas tecnologias eu use e você use também para facilitar seu pensamento. É igual você vai falar de trabalho, né? Estou fazendo um curso técnico e uma faculdade em simultâneo e ambas precisam no futuro que eu aprenda Excel. E Excel é chato. É chato, o Excel é chato, essa é a verdade. Eu não sei Excel. E eu pesquisando na internet descobri que existe IAs que mexem com Excel, né? Embora ainda exista essa ideia das empresas de ter cuidado com os dados, né, da própria, serem enviadas para IA, mas se um funcionário quiser vazar um arquivo Excel da empresa, ele vai vazar da mesma forma. Eu acho que isso não faz muita diferença não. Ou então a empresa que é grande deveria ter o dinheiro investir na própria IA de Excel, porque cara, é perca de tempo você ficar fazendo ali meia hora, 1 hora, até 2 horas um arquivo de Excel de forma desnecessária, sendo que você pode dar simplesmente um comando para a máquina e ela fazer assim. É de uma burrice você não usar uma coisa que está no sistema, às vezes até contra o sistema mesmo, né? Até contra o sistema, então eu não entendo como uma pessoa consegue se privar disso, até por questões ideológicas, né? Eu consigo compreender, por exemplo, existem países do mundo que ideologicamente eu não iria. Por exemplo, Estados Unidos. Eu não iria, eu sou de esquerda. Eu não sou desse cara que vai dizer socialista de iPhone. O socialista pode usar iPhone? Pode, porque foi feito pelos trabalhadores dentro de um apoio estatal. Teologicamente pode, mas eu não gosto, eu não quero. E não é algo que eu me prive, olha, eu quero usar, mas não posso. Não, eu simplesmente não gosto por questões de valores pessoais, teologia. Mas ao ponto de você se negar a usar uma tecnologia pelo menos semelhante, como por exemplo outro tipo de smartphone, seja chinês, mas de preferência se tivesse um de alto nível brasileiro, né? Que esse seria o maior projeto, que seria uma visão nacionalista que é que eu tenho. E não ter isso é o mais louco, cara, porque a sociedade ela fica fechada dentro desse complexo, dessas bolhas ideológicas, elas se privam das coisas que elas têm acesso, né? Então eu não sei como. Sei que pra mim a SI ela me ajudou muito. Fiz o livro em um dia, saiu do jeito que eu queria. Muitas coisas são melhor, mas não tudo a ideia, mas toda a ideia que tá lá são meus planos, minhas ideias, minhas linhas de pensamento, até correções textuais no sentido de não botar uma coisa tão pesada, né, para ser uma coisa mais aberta ao público, a quem não conhece. E gostei muito e não consegui entender como a pessoa não usa aquilo, mas se você quiser uma recomendação, use todos os aspectos tecnológicos que você puder. Eu mesmo gostando de iPhone, se tivesse uma coisa no iPhone que me agradasse, coisa que não tem, mas se me agradasse, fosse para usar para uma coisa contra, digamos, o sistema capitalista, eu usaria, né? Porque são táticas de guerrilha física e intelectuais, né? E dentro da internet a gente trabalha em batalha intelectual. Então é basicamente isso. Eu não sou intelectual, mas a batalha ela se traz através do intelecto. E até poderia me qualificar como um intelectual, né? Porque eu mesmo usando inteligência artificial, eu sou uma figura do meu tempo, como eu disse, eu expus minhas ideias. Eu não cheguei aqui para dizer, olha, tem esse livro do Karl Marx, não, eu mostrei o meu livro aqui, está disponível, e vou trazer outros com outras ideias que eu vou fazer anotações. Então é basicamente isso. Não sei como você pode se privar, mas use, galera. Use essas tecnologias a seu favor. Você já é pobre, você já é um trabalhador, você não pode se dar o luxo de ficar escolhendo o que vai te ajudar. Se tá aí, pega e simplesmente usa. Se puder pegar para fazer Excel, faz o Excel também com IA. Use isso aí tudo, porque ele já vigiam a gente mesmo. Conta do Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook. Mas por causa da IA, a IA vai te espionar mais. Todos te espionam já, entendeu? Teu CPF já tá lá no sistema. Então usa e aproveita. Simplesmente faça isso.